Será que a gente vai ter concurso em 2021? Eu sei que está muito cedo ainda, estamos em abril, né? Mas a gente sempre tem que estar olhando para o curto prazo, mas olhando também lá na frente, né? Olhando para o médio, para o longo prazo também. E hoje é um dia importante para a gente falar sobre isso, porque hoje o governo apresentou o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2021. Eu queria comentar com vocês aqui quais os impactos que a gente já vislumbra no que se refere a concursos públicos e, junto disso, comentar uma outra lei, essa que já foi aprovada na Câmara dos Deputados, que também tem impacto para vocês, que é o tal do Plano Mansueto. Talvez você tenha ouvido esses nomes por aí e não tenha feito muito sentido, né? Então, vamos falar do que interessa, na linguagem que interessa para você que quer fazer concurso, tá? Vamos lá. Primeiro de todos, o orçamento, né? O projeto de lei de diretrizes orçamentais, esse negócio que foi apresentado hoje. O governo todo ano tem que fazer isso, tá? Ele tem que, no primeiro semestre, até o dia 15 de abril, por isso foi apresentado no dia de hoje, ele tem que apresentar esse projeto, que é da lei de diretrizes do orçamento, e aí essa lei é aprovada e no segundo semestre você tem a lei orçamentária, você tem o orçamento propriamente dito, que é apresentado no segundo semestre e votado também no segundo semestre. Essa lei agora, como o próprio nome diz, ela dá diretrizes, ela vai dar regras gerais que serão úteis para a elaboração do orçamento no segundo semestre. Então ela é muito importante porque ela antecede, ela traz para a gente alguma antecipação, ela não vai dizer para a gente exatamente como é que vai estar o orçamento de 2021, mas ela antecipa algumas informações que já nos permitem projetar o cenário de começar, né, a esboçar o cenário de 2021. O que a gente tem lá? Essa lei, vamos chamar de LDO para ficar mais fácil, tá? Essa LDO, ela diz que concursos vão acontecer ou que concursos vão deixar de acontecer, ela não chega nesse nível de detalhe, tá? Esse detalhe só vai aparecer mesmo na lei orçamentária. Então, só no segundo semestre, mais precisamente no dia 31 de agosto, quando o governo vai apresentar a proposta de lei orçamentária, é que a gente vai ver um pouco melhor os concursos que estão projetados e que não estão projetados. Mas, uma coisa importante da lei que foi apresentada, né, do projeto de lei, na verdade, que foi apresentado hoje, é o seguinte: eles mudaram um pouco a maneira de pensar o orçamento. Então, qual foi a ideia deles? Justamente com a preocupação de evitar que no ano que vem os órgãos fiquem com um orçamento muito restrito e tenham dificuldade de tocar o dia a dia, o que eles definiram foi o seguinte: olha, tem um limite para as despesas do governo que já precisa ser respeitado. Já precisava nos anos anteriores e vai continuar precisando ser respeitado. Que limite é esse? É o tal do teto de gastos. Você já deve ter ouvido falar desse teto de gastos. O que esse teto de gastos diz? Ele diz o seguinte: o gasto lá em 2021, ele pode ser no máximo o gasto de 2020 mais a inflação de 2020. Então, por exemplo, digamos que o gasto total desse ano tenha sido de 100 bilhões de reais. No ano que vem, você pode aumentar isso em quanto? A inflação vai ficar entre 3% e 4%. Vamos imaginar 3%. Então quer dizer que se o gasto esse ano foi 100 bilhões, no ano que vem você vai poder gastar no máximo 103 bilhões. Isso é o que o teto de gasto já limita, esse limite já existe, tá? E aí o governo pensou o seguinte: olha, vamos usar então para definir as despesas que cada órgão vai poder ter em 2021, vamos utilizar essa regra do teto de gastos. Então, nós vamos pegar isso, vamos pegar as despesas que nós tivemos em 2021, em 2020, vamos acrescer em 3 a 4% o valor ali da inflação, e é esse que vai ser o limite para 2021. Esse limite, ele não é global, assim, não é assim, pá, tudo, não. Cada poder, na verdade, vai ter o seu limite. Então, o Poder Executivo vai ter o seu limite, né? Então, assim, teve os gastos do Poder Executivo nesse ano. Esse gasto, mais 3%, é o que você vai poder gastar em 2021. Teve o gasto do Poder Judiciário em 2020. Em 2021 é isso aí, mais 3%. Do Legislativo, mesma coisa, tá? Então, o objetivo disso, tá? Ó, vou até ler aqui para vocês, ó, é evitar, né, mitigar o risco de shutdown. O que é isso, né? Evitar que o órgão fique sem dinheiro a ponto de ter que parar atividades essenciais. Então, por isso que o governo não. Vamos pelo menos manter esse limite. O governo, na prática, ele está aceitando, né, que em 2021 a gente vai ter um déficit grande novamente. O que é o déficit, né? Tudo que o governo arrecada menos tudo que ele gasta. Essa regra do teto de gastos vai fazer com que o governo em 2021 gaste mais do que ele vai arrecadar.
Tá? Deve ter uma diferença aí da ordem de 150 bilhões de reais entre o que o governo gasta e o que o governo arrecada. Na verdade, a gente está caminhando aí para o 7º ou 8º ano que a gente está nessa situação de gastar aí uns 100, cento e poucos bilhões a mais do que arrecada. Tá? Na prática, isso está fazendo o quê? Que a dívida do Brasil aumente ano a ano. Né? Mas para 2021, justamente para permitir, né, que as contas públicas possam ser pagas e que as atividades dos órgãos possa acontecer com uma certa normalidade, o governo está aceitando não. Ó, 2021 vai sofrer por conta de tudo que a gente está vivendo aqui, a gente vai ter que ser um pouco mais flexível em 2021 e deixar que em 2021 o gasto, então, atinja esse limite máximo, que é o limite do teto de gastos. Tá? Então, na prática, o que significa isso quando a gente pensa em concursos? A gente sabe que alguns órgãos, algumas áreas, já estavam no limite do teto de gastos. É o caso, por exemplo, dos concursos de TRT, os tribunais do trabalho. Por que não ia ter? Já estava previsto, independente de crise que a gente está vivendo ou não, agora, crise de saúde mesmo, independente disso, já estava previsto que em 2020 nós não teríamos concurso de TRT. A gente mesmo já falava isso para vocês. Lá em dezembro a gente já falava isso. Por quê? Porque os TRTs estão no limite do teto de gastos e, como eles estão no limite, eles não podem contratar mais servidores. Agora, os TRS, por que a gente falava que havia uma expectativa grande de concursos de TRS? Porque os TRS estão com uma boa folga em relação ao teto de gastos. Ficaram os últimos anos sem contratar gente, com isso a despesa total dos TREs diminuiu e isso permitiu que eles voltassem a contratar. Foi por isso que o TRE do Pará soltou o seu edital. A gente esperava por agora outros editais de TREs. Claro que nessa situação que a gente está vivendo não vai sair edital por agora exatamente, eventualmente até podendo sair alguma coisa no segundo semestre, tá? Até acho que deve sair sim alguma coisa no segundo semestre. Mas o que tem que ficar, o recado que eu queria deixar era esse. O fato é que em 2021 a gente não vai estar com um orçamento do lado da despesa, né, que é o que interessa para você, porque quem vai pagar seu salário é o quê? As despesas do governo, né? Não é a receita. Na verdade, sim, para pagar o seu salário o governo tem que arrecadar, naturalmente. Mas quem vai definir se o governo vai poder contratar gente ou não são os limites relacionados com as despesas. Né? Por isso que é importante a gente falar disso. E o fato é que vai haver essa possibilidade. Né? A despesa poderia, eventualmente o governo poderia ter vindo com orçamento com a ideia de enxugar muito a despesa. E não foi essa a ideia. A ideia foi manter o teto de gastos. Olha, pega o que você gastou esse ano que vem você gasta isso e mais a inflação. Então houve aí uma certa manutenção aí dos gastos, o que eventualmente pode permitir que planos que havia para contratação esse ano, eventualmente não ocorram esse ano, mas ocorram no ano que vem. Tá? A gente vai ter que aguardar aí para ver eventualmente que concursos, mas o fato é que a notícia, pensando no concurseiro, não é tão ruim quanto poderia ser. Tá? Poderia ser uma notícia no sentido de que, olha, o governo veio com a proposta de enxugar muito as despesas para 2021. Aí seria muito difícil ter concurso. Mas, do jeito que veio aqui, mantendo no limite ali do teto de gastos, há, na verdade, um crescimento, né? Em termos de valor nominal, há um crescimento da despesa desse ano para o ano que vem. E, junto disso, tem o tal do Plano Mansueto, que eu comentei com vocês. O que era o Plano Mansueto? O Plano Mansueto original era um projeto de lei que, se fosse aprovado, ia reduzir muito os concursos nos estados e nos municípios. Tá? Ele ia reduzir muito, porque o Plano Mansueto ele tinha lá algumas... eu não vou ficar entrando em detalhe deles, mas esse plano, ele vinha lá, esse projeto de lei, ele vinha com a ideia de segurar aumentos de salários, progressões salariais de servidores e contratações por 2, 3 anos. Tá? Mas, isso aí era uma contrapartida de benefícios que a União daria para os estados e para os municípios, recursos que seriam repassados pela União para os estados e municípios. Só que aí esse projeto chegou no Congresso, e aí quando ele chegou ano passado, 2019, mas esse ano, quando ele foi votado esses dias para trás na Câmara. Eles tiraram o texto original do Mansueto, colocaram um substitutivo, ou seja, um novo texto, completamente novo, tá, relatado pelo deputado Pedro Paulo, um deputado do Rio de Janeiro, e esse texto novo, ele mudou completamente a lógica original lá do Plano Mansueto. Ele retirou várias dessas contrapartidas. Então, essa proibição de realizar concurso público, por exemplo, ela foi retirada. Tá? Na prática, o que vai acontecer? E aqui eu não estou fazendo juízo de valor se isso é bom ou se é ruim para o país. Estou contando para vocês o que está acontecendo. Na prática, o que vai acontecer?
esse ano, né, acabou que esse projeto de lei ele virou um projeto mais focado em 2020 do que focado em outros anos, e a ideia desse projeto agora é o quê? É você garantir que a União vai repassar dinheiro para os estados e para os municípios. Para quê? Para suprir a queda de arrecadação que os estados e municípios vão ter. Porque, por exemplo, como o comércio está muito mais devagar, é claro que vai cair a arrecadação de ICMS, né, dos governos. E aí, por isso, a União vai repassar um dinheiro para os estados e para os municípios equivalente a essa queda aí, para que os estados e municípios não sofram uma queda de arrecadação no ano de 2020. E aí, a única condicionante é que esse dinheiro que está sendo repassado em 2020, ele tem que ser usado necessariamente para ações relacionadas ao combate da nossa pandemia. Não pode ser usado para outras coisas, tá? Só que isso focado em 2020, e aí, claro, durante esse ano também há lá uma proibição sim de que agora em 2020 ocorram aumentos de salário e progressões salariais de servidores, tá? Há essa previsão, mas é só essa. E é em 2020 apenas, na verdade assim, é durante o estado de calamidade, ou seja, agora em 2020. Né? O estado de calamidade tem data, né, para acabar, é no final do ano, tá? Em dezembro de 2020. E então, na prática, não houve, né, aquela contrapartida que poderia ser muito pesada, né, que seria dizendo, olha, em contrapartida a esse dinheiro que o governo federal está dando para os estados, para os municípios, vocês não vão poder fazer contratações pelos próximos anos. Poderia vir algo assim, era a ideia do plano original, mas isso foi totalmente modificado. Tá? Então é isso, a gente continua com o cenário em aberto, vamos continuar sim com possibilidades de contratação em 2021. Claro, não vai ser aquela maravilha, nem tem como ser, a gente está passando por um momento difícil, só que é o que eu sempre falo, tá difícil em termos de vagas no serviço público, é verdade, mas também está muito difícil no setor privado. Vai procurar emprego agora, por exemplo. Primeiro que você não tem como nem sair de casa para ir procurar emprego, né? Mas, ainda assim, se você puder sair, quando puder voltar a sair de casa, o que vai acontecer é que você vai se deparar com um cenário também muito difícil. Então, difícil um, difícil outro, você vai ter que escolher qual vai ser a solução para o seu caso. Eu não estou aqui para dizer que todo mundo tem que prestar concurso, mas estou aqui para dizer para você o seguinte, olha, piorou um, piorou o outro. Mas tome cuidado apenas com notícias na imprensa muito sensacionalistas que digam que, olha, acabou, não vai ter mais nenhum concurso, travaram de vez os concursos, porque nada disso aconteceu até o momento. Tanto a notícia da LDO do dia de hoje, como o plano Mansueto que foi aprovado, não trataram, né, não chegaram nesse ponto. Pelo contrário, ambos deixaram ali deixaram margem para que estados, municípios e até mesmo a União, se quiser, realize contratações de servidores. Tá bom? Vou ficando por aqui então, pessoal. Valeu, um abraço.